Hi, pessoal. O comentário de hoje, então, é sobre uma outra questão polêmica que surgiu relativamente à publicação de um trabalho pela Universidade da Pensilvânia relativamente ah, ao fato, ou melhor dizendo, da questão envolvendo a mutação D614G, ou seja, o surgimento, a emergência dessa nova cepa que tudo indica ser mais infecciosa e mais letal do que a cepa do coronavírus, do SARS-CoV-2, identificada inicialmente na cidade de Wuhan e que teve como base o design dessas vacinas, de mais de 23 vacinas, inclusive dessas três mais a russa, que estão sendo testadas, em que essa mutação do ácido aspartico para a glicina, substituição do ácido aspartico para a glicina por meio de uma mutação de ponto, é, segundo os professores da Universidade da Pensilvânia, ao contrário do que muitos estudos afirmam, essa cepa apresentando essa mutação, ou seja, a substituição do ácido aspartico para glicina, ela, a despeito dela tornar a cepa mais contagiosa, mais infectante, com maior poder de penetração do ambiente extracelular para o ambiente intracelular por meio da ligação na proteína, na enzima conversora da angiotensina 2, essa cepa mais contagiosa, mais infecciosa, ela seria, em decorrência dessa mutação, induzir a expressão de uma quantidade maior de proteína spike, ou seja, daquela proteína, daquela glicoproteína superficial do coronavírus apresentando a forma de espinho, o maior número delas apresentaria uma maior antigenicidade e, consequentemente, possibilitaria uma resposta imune mais efetiva do organismo contra essa cepa, apresentando essa mutação D614G. Essa é basicamente uma síntese da teoria dos professores da Universidade da Pensilvânia, que essa mutação promoveria alterações conformacionais que, em última análise, não interferiria na a neutralização dessa glicoproteína do coronavírus, a destruição do coronavírus, não impediria a ligação de anticorpos induzidos pelas vacinas que estão sendo desenvolvidas e que se encontram em estágio avançado e que foram desenvolvidos, ressalto novamente, tendo como base a estrutura da cepa de Wuhan, ou seja, D614, com ácido aspartico na posição 614. E que, pelo contrário do que muitos estudos afirmam, a cepa que apresentaria maior dificuldade sob o aspecto da neutralização de anticorpos induzidos pelas vacinas seria essa cepa D614. Isso é o que afirmam os professores da Universidade da Pensilvânia. Por outro lado, existem estudos que comprovam que essa mutação D614, ou seja, com a substituição do ácido aspartico pela glicina, ela promove uma ligação mais acentuada entre os centros
conformacionais S1 e S2. Os centros conformacionais S1 e S2, o S1 é a região RBD de ligação na enzima conversora da angiotensina 2 e o centro conformacional S2 é o centro de ligação em outras estruturas da membrana plasmática que propicia a penetração do SARS-CoV-2, do coronavírus, para o interior da célula por meio de endocitose catalisada pelas enzimas catrinas. E o que esses autores destes outros trabalhos afirmam é o seguinte, que em decorrência dessa mutação promover uma ligação mais acentuada por meio de pontes de hidrogênio seria dificultoso a ocorrer a clivagem necessária para a neutralização por anticorpos induzidos vacinalmente. Além do que, é importante ressaltar que essa mutação D614, ela acrescenta à estrutura da glicoproteína spike aminoácidos esses que tornam diferente a ligação de anticorpos neutralizantes induzidos pela vacina nessa estrutura da glicoproteína spike. Em outras palavras, o design das vacinas, eles foram direcionados para uma estrutura glicoproteica decorrente dessa glicoproteína spike, que apresentava uma estrutura menos complexa, ou seja, com uma quantidade de aminoácidos menos acentuada do que essa cepa que apresenta essa mutação. Então, em decorrência da modificação dessa estrutura glicoproteica que direciona a formação de anticorpos neutralizantes induzidos pelas vacinas, é que alguns autores acreditam que essa cepa, ao contrário do que afirmam os professores da Universidade da Pensilvânia, ela não aumenta a antigenicidade, ela determina uma diminuição da antigenicidade, porquanto a incorporação desses aminoácidos unidos por pontes de hidrogênio promoveriam uma alteração dos epítopes para os quais essas 23 vacinas, em última análise, estão direcionando a produção de anticorpos neutralizantes. Então, essa é a questão polêmica, e é uma questão polêmica que transcende meramente a discussão acadêmica, porquanto, se de fato essa mutação D614 induzir uma diminuição da antigenicidade, essas vacinas que estão sendo desenvolvidas, especialmente essas 3 que estão em estágio mais avançados, elas apresentarão uma eficácia reduzida referentemente à produção de anticorpos neutralizantes para essa nova cepa que atualmente predomina nos Estados Unidos, no Brasil, no México, na Índia, em países do continente africano, dentre outros. E também essas novas cepas, esses novos casos que estão surgindo em países que estão tendo a reemergência de alguns casos de coronavírus. Então, ela ressalto novamente essa discussão, ela transcende, ela vai além de uma mera discussão acadêmica e que tem importâncias
práticas referentemente ao desenvolvimento de uma vacina bastante importantes. Daí o porquê eu confesso para vocês que eu não sou um entusiasta dessas 23 vacinas que estão sendo desenvolvidas, especialmente essas três, mais a russa, essas três que estão sendo testadas no Brasil, ou seja, da Moderna, da Novavax, lá da China, e também da Universidade de Oxford. Eu confesso para vocês que eu sou um entusiasta, isso sim, dessas vacinas que começaram a ser desenvolvidas agora, imediatamente após a detecção dessa mutação D614. Mas eu procurarei elaborar um vídeo mais prolongado, mais longo, apresentando esses diferentes trabalhos, essas diferentes ópticas, para que você, especialmente direcionado para os estudantes de graduação, pós-graduação, dessa área médica, biomédica, da engenharia biomédica, possa desenvolver o seu senso crítico. Contudo, para você que não é um acadêmico, eu entendo que esse vídeo poderá também, esse que eu estou finalizando, poderá contribuir para o seu senso crítico. E no mais, continue assistindo os meus vídeos, clique se gostou, se curtiu, se não curtiu, comente, deixe a sua opinião a respeito do vídeo, a respeito do assunto traçado, e no mais, um grande abraço. Eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para você que não é do meio acadêmico, ou que é do meio acadêmico, mas esse vídeo é direcionado para você que não é do meio acadêmico, possa compreender essas polêmicas acadêmicas que envolvem a publicação acadêmica, a pesquisa acadêmica relacionada, direcionada para o tratamento, para a profilaxia do coronavírus.